Olá, meu nome é Jonatas e esse vídeo é a demonstração de que tudo está repleno de deuses. Hoje nós vamos começar a nossa jornada entre os pré-socráticos, olhando eles individualmente, com Tales de Mileto, que ficou famoso justamente porque falou que tudo vinha da água, né? Tales, ele nasceu na região de Mileto, é por isso que é Tales de Mileto, volta do ano 625 a.C. e morreu por volta do ano 545 a.C. Isso significa que ele viveu uns 80 anos. A minha câmera está o tempo todo ficando vapeada. Nós temos um certo problema com ele porque ele nunca escreveu nenhuma obra acerca do seu pensamento abstrato. Ele tem uma obra registrada por Heródoto que é a Astronomia Náutica, que é falando sobre como se guiar uma embarcação a partir das constelações. Então, nós não temos acesso a nada escrito dele a respeito daquilo que ele pensava. Mas a nossa segurança em relação à figura de Tales de Mileto é justamente porque ele é o cara bem acompanhado. Porque Tales, ele foi um homem de prática e um homem que teve o conhecimento prático reconhecido por todos. Platão, inclusive, chega a citar Tales como o primeiro sábio. Para Platão, filosofia era um regresso na história do pensamento. O filósofo, ele ama a sabedoria, ele não é um sábio. Tales, ele é registrado por Platão como o primeiro sábio, então o peso cultural dele, a imagem de Tales, para ter sido registrada por Platão dessa forma, porque ele de fato tem uma contribuição histórica muito forte. E o que nos leva a acreditar que Tales de fato possa ser o primeiro sábio como Platão registrou? Bom, a Grécia, ela tinha uma cultura de debates muito forte. Então você pegava duas pessoas inteligentes e botava elas para debater em público, assim. Aí o pessoal ficava em loucura e falava: "Você viu o argumento dele?" É como ver um debate político pelos memes. Então existe toda uma série de crenças em relação a esses debates que nos leva a acreditar que Tales era um debatedor e talvez de todos o mais influente. Ele não era um filósofo como a gente costuma imaginar, que ficava em casa escrevendo livros, olhando para as estrelas, apesar dele ter sido um astrônomo, apesar dele ter sido geômetra, apesar dele ter sido matemático. Todas essas coisas, Tales, ele era um homem prático. Tão um homem da prática que ele se tornou um político. Heródoto, o pai da história, né, ele registra falando que Tales, ele não era simplesmente um político. Ele era de todos o melhor em argumentação. Por isso nós temos até hoje registros dos seus pensamentos. Que pensamentos eram esses, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que toda vez que a gente vai apresentar os filósofos pré-socráticos, nós falamos de três coisas. Nós falamos da physis. Physis, normalmente a gente traduz por natureza. Os primeiros filósofos, eles tinham uma preocupação de explicar a natureza pela natureza. Natureza, nessa concepção de physis, é aquilo que sustenta a si mesmo. Então eu posso procurar as razões da natureza dentro da própria natureza. É por isso que physis é a raiz etimológica de física. Porque as leis físicas, elas são dadas por meio dos corpos dentro da natureza. Se eu começo a refletir sobre, os corpos na natureza e tudo mais, e você vai levantando dados a partir disso, você começa a refletir e começa a se perguntar, então, de onde vêm os princípios, de onde vem o início, de onde vem a origem? E aí vem o segundo conceito, que é a arqué. Para Tales, a arqué era a água. A arqué de todas as coisas, ou o princípio da vida como nós temos hoje, vem da água. Nós podemos pensar que ele pensa sobre essa questão da água a partir das geografias dos grandes reinos. O reino grego, os impérios persas, impérios babilônicos, impérios africanos, reinos israelitas, vários outros reinos que você pode pensar, geograficamente eles sempre estão situados perto de água. Quase todo grande império, ele nasce em beira de rio e ele tende a ter uma grande apreciação pela água. Essa apreciação que se torna inclusive um culto. Tales, ele olha para esse tipo de coisa e fala, a origem das coisas vem da água, então a origem da vida também pode vir da água. E aí, nesse sentido, eu caio novamente na conclusão do meu vídeo anterior, de que a água, ela molda a vida, ela transforma a vida, ela é uma água primordial para Tales, tão parecida quanto os egípcios concebiam a água primordial que dá origem a todas as coisas. E aí, nesse sentido, a gente começa a ver o quanto Tales, ele tem paralelos de conhecimento, tanto com os egípcios, quanto com babilônicos, quanto com pessoas que são do Extremo Oriente. Isso demonstra que a Grécia, neste momento da Antiguidade, ele é um centro cultural, onde você tem trocas de informações. Ao mesmo tempo que Tales parece ser alguém que viaja muito. Parece, a gente não tem tanta certeza, mas mesmo se ele não viajasse, ainda assim a Grécia é um centro cultural. Isso faz com que a filosofia grega se desenvolva nesse local. Então nós vimos até agora dois conceitos. Physis, da natureza explicando por si mesma, e quando você começa a explicar a natureza por si mesma, você começa a se perguntar, mas o que dá origem, um pontapé inicial dessa natureza? E aí vem a arqué. E a arqué para Tales
é a água. E a água, ela tem um poder tão forte que ela gera o cosmos, ela gera a organização do mundo, ela gera a organização da vida. Ele demonstra que, não só pelo fato dele achar a água como a arqué, mas como a organizadora do cosmos, ele concebe essa organização do mundo como uma organização divina. Todas as coisas estão repletas de deuses para Tales. É óbvio que deuses, principalmente na boca de Aristóteles, quando ele escreve sobre a alma, né, Aristóteles vai citar o que dizem sobre Tales. E dizem que Tales olhava para as coisas e falava que tudo estava repleto de deuses. E parece que esse repleto de deuses justificava o movimento natural que nós víamos em cada corpo. O Tales fala que tudo está repleto de deuses, mas Aristóteles fala que isso tem a ver com movimento. A frase, e talvez uma das frases mais famosas de Tales, que é "conhece-te a ti mesmo", e principalmente a Diógenes de Laércio que diz que essa frase é de Tales, essa frase ela demonstra um pouco do lado religioso de Tales. Este lado religioso de "conhece-te a ti mesmo" não significa um autoconhecimento de bem, eu sei quem eu sou, eu no mundo somos um e outras coisas assim. "Conhece-te a ti mesmo" era uma frase que ficava na entrada da caverna para o oráculo, e o oráculo ele quase sempre revelava tragédias para as pessoas que queriam falar com ele. Por que os gregos acreditavam no oráculo? Porque eles acreditavam que o futuro era determinado. Ou seja, nós somos obra do destino. O destino ele acontece, ele é inevitável. Você quer entrar na caverna do oráculo para saber qual é o seu futuro, você vai saber, mas você não vai se agradar dele. E "conhece-te a ti mesmo" é justamente nesse sentido de, bem, presta atenção, você é mortal, porque você é pequeno, você simplesmente está nas mãos dos deuses. Mas você fala, não, que bobagem, eu construo meu próprio futuro, então você está na mão do acaso. Será que você conhece o quanto você é ilimitado? Tales, quando ele profere "conhece-te a ti mesmo", e essa frase fica famosa em relação a Tales, é justamente nesse sentido. Bem, se tudo é repleto de deuses, eu quero interpretar de uma outra forma que não Aristóteles. Tudo está repleto de determinações. Por mais que ele visse a natureza como physis, aquilo que se autossustenta, a origem como uma origem física, que é a água, e o cosmos sendo ordenado por esta origem física, ainda assim, todas essas coisas englobadas, elas envolvem uma concepção mitológica da realidade. Se no fim das contas nós estamos no acaso ou no destino, pouco importa. Assim. Se eu conhecer a mim mesmo, eu sei que o meu futuro não me pertence. Para que serve Tales de Mileto? Para termos o nosso primeiro choque filosófico. Se você gostou, curte, compartilha, dá o joinha, comenta alguma coisa. E é nesse clima de festa, é nesse clima lá no alto, que nós terminamos.